Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos, primeiro programa 2023. Aproveito já para desejar a todos novamente um feliz 2023. Como habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes para a nossa conversa, comentário. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde e boa tarde também a todos os ouvintes e todos aqueles que nos estão a ver no Diário de Santo Tirso. Também um bom ano para todos. Passando já sem demoras para os nossos temas, falando de um tema que diz respeito a todos os portugueses, o atual governo de maioria absoluta, em 9 meses, conta já com 11 demissões. Duas delas, duas figuras principais dos governos dos últimos anos. A última saída foi de Pedro Nuno Santos, ministro que esteve há pouco tempo em Santo Tirso, comprometendo-se com a obra da variante que ligará Santo Tirso à Água Longa. O que é que os portugueses podem esperar deste governo? Esta instabilidade pode trazer consequências para todos e os tircenses podem contar com a promessa feita pelo ministro do Missionário? Muito bem. Esta crise que não estava prevista, como outras, de facto levaram já a que tenham sido alterados, ou vão ser alterados, 11 membros do governo. É um número, de facto, exagerado para um governo de maioria absoluta com 9 meses. Como se sabe, ao longo deste mandato, desta maioria absoluta, caíram pessoas importantes como a Ministra da Saúde, Marta Temido, caíram outros membros do governo, ainda recentemente houve profundas alterações no Ministério da Economia e no Ministério das Finanças, caiu um Estado de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, ou, portanto, mudanças muito fortes. E essas mudanças, na minha opinião, não ajudam ao bom funcionamento do governo. Quanto às promessas, e dado que abordou aí um ministro recente, um ministro que politicamente é muito forte, e não deixou de ser forte pelo facto de ter saído. O Pedro Nuno Santos não vai ficar parado. E repare-se que ainda agora, na nomeação de 2 novos ministros para substituir a ele tinha o chamado Ministério das Infraestruturas e da Habitação, agora decompôs-se em 2. Um é o Ministério das Infraestruturas, que vai ser liderado pelo João Galamba, e o outro é o Ministério da Habitação, que vai ser liderado pela Marina Gonçalves. Quer um, quer outro, eram secretário de Estado. O João Galamba era secretário de Estado do Ambiente, do Ministério do Ambiente. A Marina Gonçalves era secretária de Estado da Habitação do Ministro Pedro Nuno Santos. São 2 novos ministros. Ainda hoje estive a ler a imprensa toda da manhã, pelo menos as primeiras páginas. Todos dizem que é uma solução interna. As soluções internas em governos são soluções que por vezes não resultam muito para as pessoas. Quer dizer, António Costa não foi buscar ao exterior do PS alguém de muito credibilizado para substituir um ministro muito forte como é o Pedro Nuno Santos. Foi uma opção dele, uma opção interna. Alguns chamam-lhe opção de aparelho. Eu não gosto muito da expressão aparelho, mas de facto o aparelho existe nos partidos. Mas não existe só no PS. Existe no PS, existe no PSD, existe no Bloco de Esquerda, existe no Partido Comunista e existe na Iniciativa Liberal e no PAN e em outros partidos. Portanto, é uma solução que eu julgo que vamos ver se dá resultados. Hoje mesmo se ouviu o Sr. Presidente da República a dizer esta manhã que vai avaliar e então tirará conclusões sobre o trabalho específico destes 2 novos ministros. Tem de facto dado uma polémica extrema e a saída do Pedro Nuno Santos, que era um homem muito importante, porque ele estava ligado ao processo da TAP, que foi a que levou que ele saísse, ao processo da ferrovia, ao processo da habitação. São muitos processos muito importantes. E, de facto, ele que liderava isto andou pelo país e veio a Santo Tirso dizer que iam avançar com um estudo prévio para a variante à Estrada 105 entre a Carreira, o Santa Cristina do Couto e Água Longa. O facto é que até ao fim do ano não apareceu nenhum estudo prévio. Pois, supostamente seria O até Sr. o final Presidente do da ano. Câmara de Santo Tirso também chegou a afirmar que tinham encomendado esse estudo e que estaria pronto até ao fim do ano. Se está pronto,
Ainda não o Poderá estar e não conhecemos, foi revelado. ainda não o conhecemos, mas se era para estar pronto até ao fim do ano de 2022, era para ser presente até ao fim do ano aos tircenses. Porque agarrar num estudo, num projeto e metê-lo na gaveta não é solução para nada. Mas com base nesse estudo é que se poderia mais tarde avançar para um projeto de execução e para um financiamento e para a execução da obra. E isto demora anos. Isto demora anos. Portanto, Pedro Nuno Santos, de facto, não cumpriu o que disse aqui em Santo Tirso. Vá lá saber-se porquê. Eu pessoalmente penso que ele, depois daquela crise da solução que ele arranjou para o novo aeroporto em Lisboa, ficou muito debilitado. Aquela crise que levou a que o Dr. António Costa o mantivesse, revelou alguma debilidade. Ele foi obrigado a reconhecer publicamente que tinha cometido um erro ao revelar uma solução que não era do conhecimento do Primeiro-Ministro, e o processo do novo aeroporto é um processo importantíssimo. E urge resolvê-lo, porque se continuar a ser adiado, qualquer dia chegará porque o aeroporto de Lisboa está no centro da cidade. Há 50 anos que se estudam novos aeroportos alternativos. Não foi decidida definitivamente nenhuma solução e o Pedro Nuno Santos, ao querer acelerar o processo, acabou também por gerar problemas. Vamos ver o que vai dar. O novo governo que aí vem vai ter também outra alteração muito importante, de que ninguém fala ou que se fala pouco, que é o novo secretário de Estado de Tesouro. Porque a origem disto tudo foi a demissão da secretária de Estado do Tesouro por causa do problema da indemnização que recebeu enquanto administradora da TAP. Um valor que rondava os 500 mil euros, tendo ela pedido uma indemnização de 1.500.000 euros. Estes valores são, de facto, na minha opinião, excessivos, geraram um problema político muito grande, é a origem de toda esta crise. No final, uns saíram do governo, outros ficaram. Por exemplo, quem nomeou ou quem indicou a senhora secretária de Estado de Tesouro foi o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Ora, nada aconteceu ao Fernando Medina. Ao contrário, o Pedro Nuno Santos assumiu que, tendo participado na gestão indireta, ou pelo menos na tutela da TAP, que devia demitir-se devido ao erro que foi cometido, o secretário de Estado das Infraestruturas dele ter sabido do valor da indemnização e, segundo ele, não lhe ter comunicado. Aliás, um dos aspectos mais extraordinários de tudo isto é que os ministros não sabiam que a senhora tinha sido indemnizada em 500 mil euros. Não é normal, porque quer o Ministério das Finanças, quer o Ministério das Infraestruturas têm muito peso em todas as decisões tomadas na TAP. Aliás, a TAP até é dirigida por uma senhora francesa, uma companhia de aviação que é nacional. Não vejo porque tenha necessidade de ser dirigida por uma senhora francesa, que também, aparentemente, não deu indicações de nada do que aconteceu, só posteriormente, através de um comunicado da TAP, comunicado esse que deixa muitas dúvidas. Portanto, o que está a acontecer com o governo é que tem havido muitas hesitações. O António Costa está a ter muitos contratempos que normalmente não teria. Ele é um homem muito experiente, mas ultimamente a sua experiência política está a ser posta em causa. E nas opções que faz, nas escolhas, ele de facto tem de ser mais assertivo, porque não pode em cada 9 meses substituir 11 membros do governo. Vamos ver quem é que vem aí como secretário de Estado do Tesouro, já o referi, para o Ministério das Finanças. Vamos ver se há mais alterações no Ministério das Finanças. Vamos ver quem é que vem aí como secretário de Estado para o Ministério das Infraestruturas, de João Galamba, que é um homem polémico, que é um homem muito polémico, e de Marina Gonçalves. Marina Gonçalves conheço muito mal. Ela é jovem, nada contra os jovens, antes pelo contrário. Ela tem 34 anos, fez uma chamada carreira política pura.
Ela, portanto, foi assessora do secretário de Estado de então Pedro Nuno Santos, depois foi secretária de Estado do ministro Pedro Nuno Santos. É uma pessoa que tem alguma prática política, é muito jovem, vamos ver se ela aguenta bem com o Ministério da Habitação, porque o Ministério da Habitação, pelo menos Pedro Nuno Santos, apresentou a chamada Proposta de Habitação Acessível a nível nacional e nas propostas para a habitação acessível previam-se investimentos em muitos municípios. Aliás, é até estranho como é que Santo Tirso ainda não apresentou a sua proposta para a habitação acessível. E Santo Tirso precisa muito de habitação para a classe média e para a classe socialmente com maiores problemas. Santo Tirso, desde 2005, praticamente, não fez grandes investimentos na habitação. Até 2005, e foi comigo, pronto, eu posso falar, Santo Tirso fez 1.200 habitações nos meus mandatos como presidente. Foram 500 habitações de caráter social, chamados planos municipais de realojamento, e foram também os contratos de desenvolvimento da habitação que foram para venda. Portanto, habitações para a classe média baixa a custos baixos. Portanto, depois dessas 1.200 habitações, é claro que há evolução na população, Santo Tirso atrai pessoas, é preciso aqui construir habitação para introduzirem no mercado de arrendamento, com rendas relativamente adaptadas aos ordenados das pessoas, para que as pessoas possam arranjar a sua residência. Um casal jovem, se hoje quiser arranjar uma habitação em Santo Tirso, não consegue. Não há nenhuma solução para um casal jovem que tenha um ordenado médio ou abaixo da média e que precisa de casar, quer ter filhos, e de facto Santo Tirso, ao longo destes anos todos, não apresentou nenhuma solução e isto não pode continuar. Vamos ver se com a nova ministra, a ministra Marina Gonçalves, se interessa por este dossiê, se interessa por Santo Tirso e se Santo Tirso também apresenta propostas, porque temos aí o chamado Plano de Recuperação e Resiliência, com muitos milhões de euros para gastar, e eu penso que o Governo quer aceder a essas iniciativas e quer apresentar resultados até para a Europa. Falando também ainda do Governo, a oposição já pede a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. Poderia ser uma solução para este caso? Não, o Sr. Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa já o disse claramente que não havia razões objetivas nem para a dissolução do Parlamento, a chamada bomba atómica, nem para eleições antecipadas. O Governo foi eleito por maioria absoluta há 9 meses. Quem foi eleito como Primeiro-Ministro foi o Sr. Dr. António Costa. Tem toda a legitimidade para continuar como Primeiro-Ministro. Não se alterou o Primeiro-Ministro. Não foi como em 2004, quando o Durão Barroso foi eleito e depois saiu e entregou ao Dr. Santana Lopes, que nem sequer tinha sido eleito nem sequer candidato tinha sido a Primeiro-Ministro. Portanto, o que aconteceu em 2004 foi que o próprio PSD foi o próprio que pediu a saída do Dr. Santana Lopes. Não me esqueço de um célebre artigo escrito no Expresso pelo professor Cavaco Silva, que é uma figura nacional do PSD, que escreveu um artigo no Expresso sobre a boa moeda e a má moeda. E dizia que a má moeda, quando não funciona, deve sair dos lugares que ocupa. E foi aí que o Dr. Jorge Sampaio, ouvindo possivelmente também o professor Cavaco Silva, que era esse suspeito, o professor Jorge Sampaio entendeu que devia dissolver o Parlamento e provocar eleições. E foi isso que deu origem a uma nova maioria absoluta do PS. Eu suspeito que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, tal como disse na entrevista que deu, não quereria dissolver o Parlamento, arriscar umas novas eleições e o PS ganhar novamente as eleições. Pois, como aconteceu da última vez, já foram eleições antecipadas e tivemos a maioria absoluta. Exatamente, porque quando foram provocadas as eleições antecipadas, e recordemos quem provocou as eleições antecipadas foi a oposição ao não aprovar o Orçamento de Estado. E o que aconteceu? O Bloco quase que desapareceu. O Partido Comunista quase que desapareceu. O CDS desapareceu. E o PSD teve uma queda abrupta nos votos. E o PS tem maioria absoluta que já não tinha há muitos anos. Portanto,
Isto de provocar eleições antecipadas é um pau de dois bicos e o Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, aí esteve avisado ao não ouvir as oposições com vista à criação do novo ato eleitoral. Todas as saídas, de uma ou de outra forma, estão ligadas a casos também polémicos, revelados e escrutinados pela comunicação social até à exaustão. Certo. Aqui, mais uma vez, se revela a importância da comunicação social e a sua influência. Sim, quer dizer, a queda da Secretária de Estado do Tesouro foi devido a uma notícia do Correio da Manhã, que foi quem revelou que ela tinha sido indemnizada em 500 mil euros para sair do Conselho de Administração da TAP, que a seguir lhe foi entregue a presidência da NAV, que é uma grande empresa também, que tem a tutela do Ministério das Infraestruturas e do Ministério das Finanças, e depois disso foi nomeada a Secretária de Estado do Tesouro. Quem denunciou isto foi o Correio da Manhã, e foi o Correio da Manhã que arranjou este 31, este imbróglio, que ainda não está totalmente resolvido. E que vai ter consequências para o futuro. Algumas dentro do governo, e outras fora do governo, e outras no próprio Partido Socialista, porque isto não vai ficar assim. E o próprio Miguel Alves também foram ali várias semanas sempre São a escolhas pessoais do próprio Primeiro-Ministro que, ao fazer as escolhas, assume a responsabilidade dos erros. Portanto, quando se escolhe um governante, como foi escolhida a Secretária de Estado do Tesouro, para um lugar tão importante como para o Tesouro, a quem paga o dinheirinho às pessoas, às instituições, a tudo, e a senhora tem um currículo, como se sabe. Aliás, a senhora nem pode ser acusada de ser do Partido Socialista. Ela não tem nada a ver com o PS. Ela foi para lá por outras razões. Sabe-se lá porquê? Porque era conhecida de alguém. Foi indicado, olha, não fui eu que escolhi a senhora Secretária de Estado do Tesouro. Possivelmente foi o Sr. Ministro das Finanças. Pois que se calhar agora também está a ser bombardeado na comunicação social e poderá ser a próxima cabeça. É claro, é o que eu digo, as coisas vão continuar. Ainda ontem, o recém-chegado de férias, Luís Montenegro, a primeira conferência que dá é a pedir a demissão do Ministro das Finanças. Portanto, ele está a jogar forte, os seus colegas de partido jogaram uma semana antes dele e ele achou que eles não foram suficientemente fortes. Ele ontem pediu a demissão do Ministro das Finanças. Para já, o Ministro das Finanças não cai. Nem o Sr. Presidente da República o quer, nem o Dr. António Costa o quer. O Dr. António Costa gosta claramente do Sr. Ministro Fernando Medina e, se ele não cometer erros, possivelmente lá continuará. Podíamos aqui até dizer que ele também gostava do Miguel Alves e o Miguel Alves durou o que durou. Mas o Miguel Alves não é uma figura pública como é o Fernando Medina. O Fernando Medina foi Presidente da Câmara de Lisboa por indicação pessoal do Dr. António Costa. O António Costa é que o escolheu para Presidente da Câmara de Lisboa, para o substituir na Câmara de Lisboa. Nomeou o número 2. Quando o Dr. Fernando Medina perdeu as eleições, quem perdeu também foi o Dr. António Costa. Porque isto é uma opinião pessoal, não sei como é que um Presidente de Câmara de Lisboa, com o mandato que teve e com o trabalho que fez, chega-se a umas eleições e perde as eleições autárquicas. Como eu nunca perdi nenhuma, posso falar à vontade. E como não penso candidatar, já não vou perder nenhuma também. Não pode dizer nunca, não pode dizer. Não, já não tenho idade para isso e já tenho 30 anos de carreira autárquica, portanto, com a carreira civil que tive, como engenheiro civil, portanto, tenho a minha vida bem definida e, portanto, política, a esse nível eleitoral, já o disse numa entrevista que dei em 2016, torno a repeti-lo, não me candidatarei a mais nada a nível político. Passando então agora para o próximo assunto, o ano 2023 está agora a começar e muito se fala do PRR, incluindo, já falou hoje também, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, como tábua de salvação para o novo ano. Grande parte dos portugueses nem deve saber que plano é este. Resumidamente, para que o nosso público fique esclarecido, em que consiste este plano? Ora bem, o Plano de Recuperação e Resiliência foi um plano que foi formatado exatamente devido à crise que se deu na Europa, provocada por vários motivos, entre eles a pandemia. E, portanto, era necessário acelerar o chamado Portugal 2030, que é um plano mais alargado para o financiamento em fundos comunitários entre 2020 e 2030. Aliás, ainda nem está iniciado, estamos em 2022.
E então a União Europeia e o governo português decidiram, e na minha opinião muito bem, avançar com o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Aqui há dias eu recordo a senhora Comissária Europeia, que até tem residência em Santo Tirso. Não é residência permanente, mas é de residência e frequenta Santo Tirso habitualmente. Ainda há dias a vimos aqui na cidade de Santo Tirso com a família, que ela gosta muito desta cidade, deste concelho. Os seus antepassados são daqui. E a doutora Elisa Ferreira disse claramente que Portugal estava atrasado na execução do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Diga-se passagem que uma das razões que muito contribuiu para que isso tivesse acontecido foi a questão e o facto de terem sido provocadas eleições antecipadas na não aprovação do Orçamento de Estado de 2022. Isto atrasou praticamente um ano o PRR. Foi um dos contributos, mas há outras razões. Estes planos lançados pela Europa são formatados de tal maneira, e até criando algumas dificuldades burocráticas, a própria legislação portuguesa não facilita muito, nomeadamente a chamada Lei da Contratação Pública, que é uma das razões pelas quais se diz que há grandes atrasos na execução do PRR, porque para as adjudicações a burocracia é muito e isso atrasa muito. Muitas pessoas não sabem, mas lançar uma obra pública em Portugal com consulta internacional obriga a um processo muito moroso. E o PRR, fruto de várias razões, das eleições antecipadas, da não aprovação do orçamento, da legislação existente quanto à contratação pública, de tudo aquilo que vem acontecendo, atrasou e atrasou muito. E o que é que há? Há dinheiro e não há obra. Daí, e na minha opinião, muito bem, sido lançado em Santo Tirso duas obras importantes, que são uma pequena parte daquilo que é necessário, que são a Rotunda Nova de Fontiscos, que já está a provocar engarrafamentos monumentais, e a Rotunda Nova da Ermida, que também provoca engarrafamentos monumentais na saída da autoestrada, na entrada na cidade de São Tirso, nas variantes. Mas são fundamentais. Agora, o que é importante é que quer a Câmara de São Tirso, quer o Governo, avancem para outras execuções. O Ministro das Infraestruturas, a Ministra Ana Abrunhosa estiveram aqui e falaram sobre a variante A105, que é outra obra importante. Mas, na minha opinião, sem que deixe-se avançar com ela, e há dinheiro para a fazer, pelo menos a nível nacional, porque há poucas candidaturas ainda para a sua execução, há outras duas prioridades. Primeira prioridade, com a execução das rotundas, devia executar-se a duplicação das variantes a Santo Tirso e a criação de um separador central. Falo disto há muitos anos, sinto-o como uma necessidade. Escrevi-o há 10 anos, escrevi isto publicamente, porque a variante de Santo Tirso foi feita, mas nunca mais foi feita a sua duplicação. As variantes já foram feitas em 1991, já passaram 31 anos e nos justifica a manutenção daquela via que é muito importante, que é uma via que desafoga a cidade de Santo Tirso e que permite o tráfego entre a autoestrada e a Estrada Nacional 105. Pois essa duplicação para mim é fundamental. Candidate-se esta obra para o PRR, para o Plano de Recuperação e Resiliência. E agora há outra obra que também não foi feita e que eu acho que é importante, que também contribui muito para os problemas do tráfego em Santo Tirso. A saída da autoestrada de Santo Tirso, como sabem, em 2011 foi completada também o alargamento das plataformas de autoestrada. Foi feita mais uma faixa de rodagem na autoestrada A3 entre Santo Tirso e o Porto, nomeadamente Santo Tirso e Maia, em 2011. Isso permitiu desafogar a autoestrada, mas o que aconteceu? Na altura de se fazer as obras no nó da portagem de Santo Tirso, quando era absolutamente essencial fazê-las, que é eliminar aqueles aterros tenhosos que eliminam a visibilidade, é alargar a portagem, é criar mais faixas de saída e entrada, é criar mais vias verdes, é criar mais postos de portagem e é resolver o problema da rotunda no nó da portagem. Porque a rotunda no nó da portagem também é um fator que complica muito o trânsito. Se reparar, está ali sempre imensa gente estacionada, porque não há zonas de estacionamento para os carros poderem parar e o tráfego não flui. É um perigo.
Sim, É um perigo. mesmo que é meio da trofa acaba por ficar ali em fila devido também àquela rotunda. Exatamente. Quem vem da trofa para entrar para a autoestrada e para virar para a variante a Santo Tirso tem problemas. Portanto, essa obra da portagem, que estava prevista no alargamento da autoestrada A11 entre a portagem da Maia e a portagem de Santo Tirso, não foi feita porque a Brisa conseguiu não gastar ali o valor previsto. Então, eu tive na minha mão o projeto de alteração do nó da portagem. Fartei-me de reivindicar essas obras, fartei-me de falar com o ministro então, o engenheiro Mário Lino. Fartei-me de falar à comunicação social, há vários jornais da época que dizem isso. Assim, a Brisa, que recebe os seus dinheirinhos das portagens, acabou por não fazer uma obra que na altura custava 11, 12 milhões. Muito provavelmente hoje custará mais. Mas se existe verbas do PRR, por que não utilizá-las para financiar uma obra tão importante? Porque neste caso a obra também não é responsabilidade da Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal pode fazer essa obra que a mesma seja feita. Não é uma opção política. Aquela obra, claramente, que não é uma obra da Câmara Municipal, tal como as rotundas de Fontiscos da Ermida não são obras da Câmara Municipal, por muito que tentem dizê-lo. São obras do Estado, são obras do Governo, que estão a ser feitas também por pressão da Câmara Municipal. E resultou, no caso das rotundas. Agora, tem que resultar a pressão no caso da portagem, no caso das variantes e duplicação das variantes à cidade de Santo Tirso, variante A104 e variante A105, e também no caso da nova variante à estrada 105, entre Santa Cristina do Couto e Água Longa. Portanto, o plano de recuperação e resiliência deve ser utilizado. E se me permitem um conselho, por que não falar com a senhora Comissária Europeia, Elísia Ferreira, que está aqui tão próxima? Por que não continuar a pressionar o Governo agora com o novo Ministro? O João Galamba eu conheço, o Ministro. É um homem determinado, às vezes é um bocado acelerado. Mas se ele decidir que faz, faz mesmo. Há que convencê-lo. Nós passamos a precisar de uma pessoa acelerada, que é Há que convencê-lo. para acelerar os projetos de anos. Há que fazê-lo. Nem que seja como o Egas Muniz, que agarrou numa corda, foi ao pescoço, a Lisboa, a entregar-se para conseguir o objetivo. Portanto, esta vida de autarca não é uma vida fácil. A vida autarca não tem fins de semana, não tem horários de 9 às 6. Esta vida de autarca obriga uma permanente presença em Lisboa. Obriga uma permanente presença junto dos membros do Governo, que não tem tempo para receber os 309 municípios, os seus presidentes. Mas sempre vai recebendo quem pressiona mais, não é? E é preciso estar lá, é preciso aparecer, é preciso pedir, é preciso telefonar, é preciso mandar mails, é preciso ser muito, muito persistente, por forma a que as pessoas percebam que está a haver uma insistência muito grande para resolver problemas que são problemas de todos nós. Porque não são problemas da Câmara, não são problemas do Presidente da Câmara, são problemas dos cidadãos fundamental. E quem pode usufruir destes benefícios é Sílvia, sou eu, são todos os autarcas, são todos os cidadãos, são todos aqueles que têm de conduzir a sua viatura e que precisam de circular em boas estradas e, por vezes, as nossas estradas não são tão boas como isso. Sim, até porque Santo Tirso crescendo também na parte de empresas, que está a crescer, ali a zona industrial, tem que acompanhar quer em habitação, quer também em acessos, não é? Certamente, uma das razões fundamentais que levou à construção da rotunda da Ermida, que já lá tinha uma mini rotunda, uma meia rotunda, foi exatamente a aprovação do plano da Ermida, o plano de industrialização da Ermida, que foi feito em devido tempo e que permitiu que desde 2012 elas estejam fixadas grandes indústrias de grande gabarito. E com a continuidade de novas indústrias, aquela zona prevê-se que vai continuar a ter novas indústrias, a sua proximidade à autoestrada dá-lhe uma localização excepcional. E, portanto, é natural que mais grandes grupos se venham ali a fixar, desde que houve aquela disponibilidade de terrenos tão grande que permite que lá se construam praticamente o que se quer. Voltando a um tema que tem sido muito falado e que as fortes chuvadas que se têm feito sentir não ajudam em nada para que fique resolvido, os buracos não largam a vida dos tircenses. Para além do buraco que se encontra a céu aberto ao pé do recinto da feira, o Natal trouxe no sapatinho uma cratera na Rua da Cristininha.
qual será o problema do buraco da feira, que nunca mais é resolvido, e também o que é que terá acontecido ali na Rua da Cristianinha. Não sei exatamente o que se passa. O primeiro buraco onde passo ao lado é exatamente o buraco na Rua São João de Deus, junto ao Lar da Feira. É de facto inusitado que o buraco daquele esteja tanto tempo por compor. Eu penso que houve ali qualquer problema de águas pluviais, com aluimentos, houve tubos que devem ter rebentado por baixo, está tudo vedado com algumas indicações, é que o buraco já não está deste tamanho, nem as limitações são assim, já está muito maior, tende a aluir. Agora, o que eu não entendo é porque é que a Câmara ainda não atuou. Não entendo. Falta de pessoal, muito provavelmente. A Câmara Municipal tem falta de pessoal externo. De pessoal interno, eu diria que tem que chegue. De pessoal interno tem que chegue. De pessoal externo, não tem. Eu vou-lhe dizer só o número que vou revelar aqui. Quando saí da Câmara, eu deixei um quadro de 370 pessoas. Há poucos meses, há um mês e pouco, fui confrontado com o valor do número de funcionários da Câmara Municipal de Santo Tirso. 1051. Dir-me-ão, houve muitos funcionários da área da educação devido à transferência de competências que vieram. Houve, sim, senhor. Houve 300 aproximadamente. Mas tirando a 1051, 300, ficam 751. De 751 para 370 são mais 300. Portanto, entraram mais 300 funcionários nos últimos anos. E eu pergunto, se havia equipes de cantoneiros, se havia equipes de calceteiros, sei e sabemos que não há praticamente calceteiro nenhum na Câmara Municipal de Santo Tirso. E eu pergunto, eram essas equipes que deviam ser reforçadas? Dir-me-ão, mas nós quando precisamos entregamos aí a empresas que vão fazer as obras. Uma coisa é fazer um concurso, é abrir um concurso para a execução de obras. Outra coisa é ter pessoal permanente, porque o pessoal das vias é um pessoal sempre necessário. O Conselho de Santo Tirso, entre estradas municipais e caminhos municipais, tem quase 800 quilómetros. A manutenção de 800 quilómetros obriga a que haja dezenas de cantoneiros em regime de permanência a tapar os buracos, a aplicar o asfalto, a substituir os paralelos, a limpar as valetas. Dirão, mas nós entregamos alguns desses trabalhos às juntas. As juntas têm competência e a delegação de competência é positiva. Então eu fiz sempre para pequenas obras de manutenção. Mas obras, por exemplo, como esta, aqui do Lar da Feira, ou obras como a que aconteceu, por exemplo, junto à mina d'água, ao fundo da Rua Freire Lemos, não são obras que possam ser feitas por juntas de freguesia. Portanto, aí existe outro tipo de pessoas. Assim como temos muitas estradas em paralelo, e vamos continuar a tê-las, que são muito resistentes, temos de ter equipes de calceteiros. Sabe o que aconteceu aos calceteiros da Câmara? Segundo a Câmara, por isto ou por aquilo, foram trabalhar para a privada. Que é o que fazem. E muito bem. Possivelmente até ganharam mais dinheiro. Porque, de facto, uma coisa é certa. Os operários da Câmara Municipal ganham muito mal. Os trabalhadores abaixo de determinado nível ganham pessimamente. E é por isso que também o Estado e as autarquias não conseguem fixá-los. Mas há equipes mínimas de manutenção, de estradas, de vias, de limpeza, de jardins, que as câmaras têm que ter. E o que temos assistido é que tem havido muita privatização dos serviços, entrega de serviços que eram camarários a privados, e não vemos os serviços a melhorar, e vemos o quadro do pessoal a aumentar, e não vemos as equipes que havia para, por exemplo, a manutenção de vias a funcionar. Daí a existência de muitas estradas com buracos, com más condições. Olha, vou falar agora numa estrada que está horrível, que é uma estrada fundamental, que liga a cidade de Santo Tirso à autoestrada. A estrada 104, que vai da antiga Fábrica do Arco à zona da Cortel e que vai até Fontiscos, está cheia de buracos. Porquê? Não se faz nenhuma repavimentação daquela estrada. Aí devia realizar-se já uma repavimentação, um concurso. Porque aquela estrada foi feita há 20 anos. 20 anos.
E como nos últimos anos não tem tido nenhuma manutenção, como tem um tráfego muito intenso, exatamente porque também vai servir uma zona industrial e vai servir a autoestrada, temos problemas agravados, problemas que podíamos não ter, e quem sofre somos nós, porque temos de pagar pneus novos, jantes novas, cartas novas, suspensões novas, e isso é sempre de evitar. Mas a razão fundamental é que Santis hoje ter equipes de manutenção próprias a atuar permanentemente nas vias. Quando foram as cheias em outubro, houve uma grande crítica porque não se devia criticar as cheias, porque as cheias foram, porque choveu muito. Agora também choveu muito e não houve cheias no sítio, sabe porquê? Porque alguém andou a limpar as valetas a seguir às cheias. Agora houve as cheias normais ao pé do rio, que é o costume. Exatamente. Não há nada a fazer. As cheias nos rios, as cheias no Rio Lessa, as cheias no Rio Ava, as cheias no Rio Vizela. Isso é normal, no Ribeiro do Matadouro. Portanto, agora, há coisas que têm de ser feitas. E nós temos condições para ter boas equipes. E números de funcionários, se calhar, suficientes. Penso que sim. Passando aqui, e para abordarmos também rapidamente, porque no último programa já falámos sobre o tema da desagregação, no dia 27 de dezembro um grupo de cidadãos de Vila Nova do Campo enviou uma carta aberta à Presidente da Assembleia de Freguesia sobre o tema da desagregação. Nessa carta demonstram a sua insatisfação em relação à posição da Assembleia de Freguesia, que acusam eles que, por falta de vontade política, não levaram o assunto à discussão pública. Juntaram a essa carta 461 assinaturas de habitantes que se manifestaram a favor da desagregação. Algo mais a fazer sobre este assunto ou o mesmo morre juntamente com a insatisfação popular que lamenta que a sua opinião não foi ouvida? Ora bem, a questão da desagregação mereceria talvez que um dia destes falássemos aqui mais um bocado sobre o tema. A hora já vai muito adiantada, como sabe, e portanto eu não posso explanar bem as minhas ideias. Eu sempre fui contra a fusão das freguesias. Eu não concordei com a fusão de Burgais com Santa Cristina, com São Miguel de Couto e com São Tirso. Eu não concordei com a fusão do Além-Rio das 4 freguesias. Não concordei. As freguesias têm história própria, têm vida própria, têm geografia própria, têm vida económica própria e têm mesmo ao nível religioso autonomia. Eu não concordei também com outras fusões, como Carreira de Foz e como Lamelas Guimarães, e também não concordei, como é lógico, com essa que fez da exposição com a união de São Martinho do Campo, São Mamede de Negrelos e São Salvador. Portanto, a adesão a estas fusões não sei se foi popular. Eu acho que foi muito mais política do que popular. Pois eles até acusam que, neste caso, nem sequer houve um referendo público por falta de vontade política, é o que refere. Pois, a ideia do referendo é uma das possibilidades. Mas se há um abaixo-assinado de 450 pessoas, é questão para analisar bem o que se passa. Como digo, é um assunto que gostaria de falar outra vez. Eu estive, quando da nova lei de Relvas, a lei da fusão das freguesias, estive contra exatamente a fusão das freguesias. Desculpem. Estive contra a fusão. Hoje, acho que tem razão. Há 400 freguesias que querem deixar de estar fundidas, querem desagregar-se. Houve a criação de 9, ou melhor, a eliminação de 1000 freguesias em Portugal. Muitas das outras nem sequer foi posta a questão à população. Se fosse, possivelmente, também não queriam continuar fundidas, porque deixaram de ter o seu presidente junto próximo, deixaram de ter a sua junta de freguesia próxima, as pessoas para se deslocar e falar com o presidente de junta têm de ir muito mais longe. Tenho dito várias vezes, uma pessoa de São Mamede de Negrelos, antes ia à sede de São Mamede ali na freguesia, no centro, próximo da igreja. Um residente em Burgais, para resolver o problema em Burgais, ia à sede da junta, que era próxima da zona central, agora tem de se deslocar a Santo Tirso para falar com o presidente de junta. Não é para falar com um funcionário nem com outro membro da junta. Porque as pessoas querem falar é com o presidente de junta. E eu até gostava que fossem ouvidos alguns dos presidentes de junta, que eram presidentes de junta e deixaram de o ser, por causa da lei também, o que é que pensam desta fusão e se ao longo destes 10 anos acham que as populações que melhoraram. Portanto, eu ia propor à Sílvia que esse tema voltasse aqui como um tema importante, porque os temas são todos muito importantes, não é? E o tema das freguesias eu penso que é um tema muito importante. A estrutura democrática local aponta ou apoia-se fundamentalmente nas freguesias.
O regime democrático e os eleitos locais, os eleitos das freguesias, os membros da Assembleia de Freguesia, os membros da Junta, os presidentes de Junta, são peças fundamentais para o funcionamento da democracia. E estão na base do próprio Estado, na base do funcionamento do Estado a todos os níveis. Porque quando os poderes centrais querem qualquer coisa e precisam mesmo do apoio do povo, onde é que vão? Às freguesias, às assembleias de freguesia, às juntas de freguesia. Vejam-se agora nas cheias ocorridas este fim de semana em Viana. Quem é que andava lá no meio das freguesias a resolver o problema? Em Lanheses, em Caminha, em Cerveira, em todos os lados. Quem é que andava lá a resolver aqueles problemas resultantes daquilo tudo? Eram as máquinas e as pessoas ligadas às juntas, com os presidentes de junta e também presidentes de Câmara, a darem a cara e a lutar pelo seu território. É que aqui pode-se até dizer, há uma frase que tem sido muito usada no nosso Conselho, que é que a maioria absoluta não pode ser confundida com poder absoluto. E quando acontecem estes casos, as pessoas saem logo com esta frase. Sim, isso é outra questão, que é uma questão política mais geral. Eu não queria muito falar dela, da questão da maioria absoluta, porque ela não se põe só em relação às autarquias. Juntas de freguesia... Sim, neste caso estamos a falar também a nível da juntas de freguesia, câmaras municipais e governos. Portanto, as questões de maioria absoluta são perfeitamente democráticas. Foi o povo que decidiu as maiorias absolutas. Nem sequer aqueles que não foram votar se podem queixar. Não foram votar, não participaram, agora não podem dizer que não há reconhecimento público. Houve reconhecimento público, quem lá foi meter o voto nas urnas. Aí a crítica não tem razão de ser. Agora, há maiorias absolutas que, se não houver cuidado, se podem tornar em maiorias obsoletas. É outra fase também que tem surgido muito ultimamente, e isso refere-se a qual é o nível de governo. Regressamos então daqui por 15 dias com mais temas da atualidade Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.